corpo é muitas vezes o primeiro lugar onde a dor emocional se manifesta. Isso acontece porque ele é visível, palpável, mensurável. É muito mais fácil dizer meu problema é o meu peso do que olhar para traumas antigos, relações feridas ou vivências difíceis de nomear. E nos atendimentos isso aparece a todo tempo. Mulheres que colocam no corpo toda a carga de frustração, da vergonha, da culpa, como se o corpo fosse o culpado oficial por tudo que deu errado. Como se ele fosse o vilão de uma história, que na verdade começou muito antes e começou também em outro lugar. O mais cruel é que muitas vezes essa cliente acredita profundamente que se mudar o corpo, tudo vai se resolver. Ela acredita que a autoestima vai melhorar, que os relacionamentos vão fluir, que a paz vai chegar, mas o que a gente sabe é que mudar o corpo sem escutar a história que ele carrega não transforma. Repete, adoece. Se você não me conhece, eu sou Carol Ferreira, terapeuta especializada em comportamento alimentar, saúde emocional e emagrecimento. Depois de anos de estudo e mais de 30 mil mulheres acompanhadas ao longo da minha trajetória, eu posso afirmar, emagrecer de verdade vai muito além da balança. É sobre curar a relação com o corpo, com a comida e com as emoções. E se você quer atuar com profundidade no nicho de emagrecimento, esse canal é para você. Agora, voltando ao tema de hoje, quando uma cliente diz frases como, se eu fosse magra, minha vida seria perfeita. Ou, engordei, então fracassei. Ela não está sendo dramática. Ela está reproduzindo um roteiro emocional que ela aprendeu. Frases que foram internalizadas como verdade. O corpo, nesse contexto, muitas vezes ocupa um lugar simbólico. Às vezes ele funciona como proteção, outras vezes como punição, em muitos casos como compensação de uma vida emocional marcada por abandono, invisibilidade ou até rejeição. Pensa comigo, se uma mulher cresceu em um ambiente onde não se sentia segura, vista ou acolhida, o corpo pode ter virado uma armadura, uma forma inconsciente de dizer, se eu ficar grande, ninguém vai me machucar. Em outras histórias, o corpo funciona como escudo para não se mostrar mais, para não ser vista, para se proteger, para evitar ser desejada, exposta, vulnerável. Nesse caso, o peso não é o problema. Foi ele que sustentou a sobrevivência emocional dela até aqui. O corpo simplesmente expressa o que as palavras não deram conta de dizer. E quando a gente, como terapeuta, trata esse corpo como um erro a ser consertado, a gente reforça o ciclo da dor e da autodepreciação. Trabalhar com emagrecimento é, acima de tudo, trabalhar com vergonha. E a vergonha corporal cria um ciclo muito difícil de romper. A cliente sente que não é suficiente. Ela usa o corpo como justificativa. Ela tenta controlar o corpo com rigidez, fracassa, se frustra e a vergonha aumenta. Esse é um ciclo que paralisia, que aprisiona e que faz com que ela veja o emagrecimento como a única forma possível de se sentir aceita. É nesse ponto que entra o nosso papel como terapeuta, desconstruir essa ideia sem invalidar a sua dor. Porque sim, a dor é legítima, só que o caminho não pode ser o da punição corporal, tem que ser o da escuta, uma escuta ativa, uma escuta afetiva. E para isso, algumas perguntas ajudam muito a ampliar o seu olhar e abrir espaço para outras narrativas. Você pode perguntar para sua cliente, se o seu corpo pudesse falar, o que ele diria sobre a sua história? O que você acredita que mudaria na sua vida se o seu corpo fosse diferente? De quem você estaria se protegendo com esse corpo? Essas perguntas não são simples e elas são extremamente poderosas, porque mostram para a cliente que o corpo dela não é um problema, ele é um mensageiro, ele é o que carrega toda a história que ela ainda não conseguiu contar. E muitas vezes, quando essas camadas começam a surgir, a cliente chora. Só que não é um choro de vergonha, é um choro de alívio, porque ela pela primeira vez encontrou alguém que está ouvindo o corpo dela e não julgando o corpo dela. Agora, se você quer ir além na sua prática, eu quero compartilhar com você aqui três caminhos que você pode usar em sessão para facilitar esse processo de escuta. O primeiro é o trabalho com cartas ao corpo. Convide a cliente a escrever 2 cartas. Uma carta dizendo tudo que ela sente em relação ao próprio corpo. Críticas, raiva, tristeza, culpa. E a outra carta pedindo desculpas, reconhecendo o quanto esse corpo suportou, o quanto ele sustentou silenciosamente. Esse exercício é transformador porque acessa a ambivalência emocional que muitas vezes está abafada. É comum que a cliente perceba pela primeira vez que sente raiva e gratidão ao mesmo tempo. E isso abre espaço para ressignificação. Essa carta pode, inclusive, ser lida em voz alta em sessão. E você vai transformar esse momento em um ritual de conexão com o próprio corpo. A segunda abordagem é o acesso às memórias corporais. Você pode perguntar, qual foi
a primeira vez que você sentiu vergonha do seu corpo? Essa pergunta costuma destravar lembranças da infância ou da sua adolescência. Comparações, apelidos, olhares, momentos que pareciam esquecidos, mas que o corpo continua carregando, como se tivessem acontecido ontem, fica ali marcado. Essas memórias vêm carregadas de emoção e são um material terapêutico riquíssimo quando acolhidas com presença e profundidade. A terceira prática é trabalhar a autocrítica corporal. Muitas clientes vivem com um discurso interno extremamente punitivo. Se tratam com dureza, com cobrança, com desprezo. E aqui a psicoeducação pode ser feita com sensibilidade. Ela deve ser feita com sensibilidade. Então, uma metáfora que eu costumo usar é: você falaria assim com uma criança desse jeito que você fala com você mesma? Se a sua melhor amiga te ligasse dizendo que estava se sentindo feia, gorda, horrorosa, você ia validar isso? Você ia colocá-la mais no fundo do poço ou você ia puxar a sua amiga e falar palavras bonitas que iam acalentar o coração dela? Essa pergunta toca, porque muitas vezes a cliente percebe que ela está repetindo com ela mesma o mesmo tom de voz que ouviu lá na infância da mãe ou do pai ou de alguém que marcou. Isso gera a abertura para a mudança. Quando a gente ajuda a cliente a se ouvir com mais gentileza, o comportamento também começa a mudar, porque o corpo não precisa mais ser punido, ele começa a ser escutado. E escutar, nesse caso, significa conhecer a história que o corpo está tentando contar. Se você trabalha com mulheres que lutam contra o peso, contra o efeito sanfona, contra a balança, você precisa sempre se lembrar: o corpo não é o vilão, o corpo é apenas o palco. E o sofrimento emocional que se expressa nele precisa ser acolhido, ele não tem que ser combatido. E escutar, nesse caso, significa reconhecer a história que o corpo está tentando contar, mesmo quando a cliente ainda não tem palavras. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com outros profissionais que também atuam com comportamento alimentar. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Vamos juntas construir uma escuta mais profunda, mais humana e mais conectada com as histórias que moram por trás dos sintomas. E se você quer se tornar terapeuta de emagrecimento, se aprofundar ou evoluir nessa área, as inscrições para a formação de terapeutas estão abertas. É só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e conhecer todos os detalhes. Eu te vejo no próximo vídeo.